A paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo. Você está aqui em Verdades em Goles. Eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito do nosso Senhor Jesus. Queridos, você já parou para pensar como que Jesus lidava com as inquietações da sua alma? Sim, isso é para fazer eu e você refletirmos. Todas as situações, Jesus olhava para dentro, queridos, né? Hoje, as pessoas não conseguem mudar a sua realidade. Elas não conseguem se imaginar fora da situação em que elas vivem. Sabe, todas as pessoas que chegaram até Jesus, elas viviam uma realidade. E sabe o que Jesus tinha o poder de fazer? Fazer elas olharem para dentro de si. Então, sabe por que as pessoas têm tanto problema com a palavra de Deus? Porque esse é a primeira função, né? Ou essa é a primeira função da palavra de Deus na nossa vida. Ela vai fazer eu e você olhar para dentro e não para fora. Então, todas as pessoas chegavam até Jesus dizendo que elas tinham um problema, que havia uma impossibilidade. E aí, Jesus falava para elas: olhe para dentro, né? Como que dentro de você está enxergando esse problema? E a pessoa era obrigada, queridos, a lidar com aquilo de forma verdadeira, né? Nós temos vários exemplos, como o cego, né? Como o aleijado há 38 anos, né? Aguardando alguém carregá-lo, como também a mulher que saiu ao meio-dia para que ela não fosse vista, porque ela não conseguia lidar com as perguntas que havia dentro dela. Então, sabe, queridos, Jesus é a pessoa mais bem resolvida que eu conheço. Ele é o maior exemplo de transformação. E essa transformação é tão absurda que todos que se achegam a ele são transformados também. Por isso que eu e você temos que nos aproximar de Jesus. E como que a gente faz isso? Se aproximando da sua palavra. Porque ela é como um espelho. Você olha para ela e ela olha para você. E ao invés de você ver qualquer outra coisa, a única coisa que você vê é a si mesmo. Você se enxerga na palavra de uma forma que ninguém tem poder de fazer você se enxergar. Sabe, algumas pessoas têm a graça de Deus, né, de ter facilidade para lidar com problemas. Sabe, com qualquer coisa. O mundo está desmoronando e a pessoa está feliz. Como que isso é possível, queridos? No exato momento em que você lida com as suas verdades de forma real, né? Não de forma fictícia, fingindo que elas não existem. Todas as vezes que alguém tem um problema e essa pessoa finge que esse problema não existe, esse problema só cresce. Sim, mas todas as vezes que você encara o problema, que você reconhece o problema, e ao invés de você achar um culpado fora, você olha para dentro e fala: tudo bem, o problema é real. Como que eu faço para resolver? Sabe, queridos, os maiores pensadores, né, só para dar um exemplo, tá? Porque o maior pensador para mim é Jesus, né? Não existe ninguém mais pensador, mais absurdo, sabe? Mais completo do que Jesus. Para mim, ele é o maior exemplo. Mas, só para que você entenda, todos esses pensadores, eles só alcançaram o nível de consciência que eles alcançaram porque eles olharam para dentro, porque eles fizeram perguntas. A gente vive hoje num tempo de imbecilidade. As pessoas estão ficando cada dia mais idiotizadas. Mas sabe por quê? Porque elas já não conseguem mais olhar para dentro. Elas não conseguem tirar um tempo para olhar para dentro e falar: por que eu estou sentindo isso? Porque é mais fácil fixar os olhos, a atenção naquilo que o outro está fazendo, do que olhar para dentro e falar: por que eu estou me sentindo assim? Por que esse sentimento veio? O que aconteceu? Qual foi o gatilho que me trouxe até esse sentimento? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? Sabe, querido, todas as respostas que hoje nós já alcançamos foi porque alguém um dia parou e não aceitou o que lhe havia sido imposto. Seja qual foi a situação, sabe? Pensa numa construção. Alguém chega para um engenheiro de obra e fala: olha, eu quero que construa dessa forma. No exato momento que ele começa aquela construção, se tiver alguma coisa ali que vai impedir, né, que aquele projeto seja construído daquela forma de que ele está sendo pedido, o engenheiro vai apontar o erro. Fala assim: ó, você quer assim, só que isso aqui impede que eu construa isso. Isso aqui impede que essa estrutura seja levantada, você entende? Então, todas as vezes que eu e você olhamos para dentro
e olhamos para a palavra, ela vai nos jogar, vai jogar os nossos olhos para dentro de nós. E vai fazer a gente enxergar onde está o verdadeiro problema, né? E aí, se você for sábio, né? For sábia, você vai olhar para isso e vai falar assim, então, se isso não tem condições de eu resolver, eu vou entregar para quem consegue resolver, é Deus. Mas, queridos, é 99% das situações que é você que tem que resolver. Sabe? Você precisa pedir a ajuda de Deus. E a primeira coisa, você tem que ser humilde para reconhecer aquilo ali. Né? E depois você vai contar com a ajuda de Deus. Mas você vai ter que tomar a primeira decisão de enxergar aquilo, né? Essa dificuldade, esse problema, esse defeito, qualquer que seja o motivo, o pecado, por exemplo, você vai ter que encarar ele como sendo real. Porque se você não encarar como real, a cura também vai ser fictícia. Né? A resolução também vai ser fictícia, não vai funcionar. Então há coisas que eu e você estamos fazendo que não vai funcionar. Se você não estiver sendo verdadeiro, realista, não vai funcionar, vai falhar. Sabe, sinto muito te dizer isso, mas é a verdade. E era isso que Jesus vinha diante das pessoas e falavam para elas, olha, o seu problema é esse, mas você realmente quer resolver? Né? Você não está enxergando, mas você realmente quer enxergar? Ou você quer continuar na situação que você está? Porque há pessoas que preferem continuar onde estão, você entende? Inconscientemente, elas escolheram ficar na condição que elas estão. E aí, meu filho, não tem oração, não tem jejum, não tem visita à igreja, não tem nada que mude essa criatura, porque no seu íntimo ela não quer mudança. E por isso que é importante eu e você estarmos aqui. Na palavra de Deus, entende? Porque se você olhar para a palavra, ela vai olhar para você, ela vai te dar um espelho e vai te mostrar todos os seus problemas de forma muito clara e verdadeira. Aí você vai ter que ser muito homem, muita mulher para falar assim, eu não vou mais continuar com esse problema. Eu vou resolver isso. E é isso que Deus ama. Sabe, Deus mudou a vida de algumas pessoas que se portaram dessa forma, dessa maneira, com essa atitude. Deus não gosta de quem finge-se de coitadinho, ai, é porque dói aqui, sabe, dói ali, né, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, mas não move nada no seu interior para mudar, sabe, não se dispõe à mudança, não se dispõe à cura, por quê? Porque decidiu ficar naquela condição do qual todos os olhos vai estar voltado para ela, ai, que coitadinha, nossa, que coitadinho, né, queridos, Deus só transforma a vida de quem quer, sabe, de quem aceita olhar para dentro, e, sabe, detesta o que vê, quer mudança, sabe, quer transformação, não aceita mais a condição em que está, rejeita com toda a sua alma. Deus tem a sua palavra, o poder para transformar, queridos. Todos que se achegam até Jesus são mudados, são transformados de mente, de corpo, de alma e de espírito, são vivificados, são lavados, sabe, é como se quando você chega diante da palavra, ele coloca esse espelho para você, você se olha. E aí, tá gostando do que tá vendo? Você tá gostando do que você tá vendo? Então, faz essa pergunta. Você tá gostando do que você tá vendo? Se você não está gostando do que você tá vendo, o que você vai fazer para mudar? Né? O que você vai fazer para mudar se você não tá gostando do que tá vendo? Então, essa pergunta, ela está sempre latente de Gênesis e Apocalipse. Por isso que é tão importante você ler a palavra. Se você não tá feliz com o que você tá vendo, não tá gostando do que você tá vendo, então vai mudar, né? Porque se você não mudar, não fizer nada, você vai continuar não gostando do que está vendo. E vai viver uma vida infeliz e infrutífera. E não é isso que Deus tem para mim nem para você. A palavra de Deus tem coisas absurdamente maravilhosas para mim e para você viver. Só que para isso a gente precisa se enxergar pela ótica correta, que é a palavra de Deus. Sabe, ela não mente para mim e para você, ela traz a verdade. E a verdade dói, queridos. A verdade machuca, mas a verdade cura, liberta, salva, né? Abre portas, né? Te coloca em outros lugares. Só quem faz isso é a verdade. E a verdade quem é? É Cristo. A verdade quem é? A palavra de Deus, né? Então a gente pode falar que a palavra de Deus é um espelho, qual você olha e você não vê o seu irmão. Não, você não vê quem te feriu, você se vê. E aí você decide o que você vai fazer com aquilo que você está vendo. Entendeu? Que coisa linda, queridos. Por isso que ela é tão importante na minha e na sua vida. É o antídoto da cura de todos aqueles que se sentem coitadinhos. No exato momento que você olhar para essa palavra, você nunca mais vai se ver da mesma forma, tá? Ou você vai ser um hipócrita que não vai aceitar que você precisa de mudança, né? Porque todos nós precisamos, e todos os dias e de forma crescente, nós precisamos de mudança. E essa mudança está disponível, queridos. Então, você quer mudança?
Você está gostando desse conteúdo? Então, se inscreve aqui no canal Verdades em Goles, segue a gente, compartilha, e é isso aí. Não deixe esse espelho ficar fechado na sua casa. Abra ele